vocês dois caminharam e caminham hoje muito em defesa aberta do conservadorismo. Nós já tivemos um baita podcast aqui de horas e mais horas falando da diferença do conservadorismo para o liberalismo. Acho que nem compensa entrar nessa diferença aqui agora, mas antes de nós entrarmos propriamente para os tópicos da pauta, só para a gente partir assim, do mesmo ponto, como que a gente poderia definir conservadorismo ou pelo menos percebê-lo na prática? Olha, eu vou começar só dizendo o básico do que eu entendo. Eu comecei a ler sobre conservadorismo lá atrás. Eu tive a minha fase de conservador de enciclopédia. Então eu lia muito assim, aquela coisa, os scholars, né, que traziam as referências do conservadorismo. A minha formação em conservadorismo foi uma formação muito de autores britânicos, né, Roger Scruton, tudo isso. Hoje eu faço uma autocrítica, assim. Eu entendo que o conservadorismo brasileiro tem pouco a ver com isso. Esse conservadorismo britânico, anglicano, sabe? Essa coisa assim, secular. Aristocrático, tal. Súditos da rainha, não rola aqui no Brasil. Não tem a ver com a gente. Nosso conservadorismo tem a ver com a tradição ibérica, com o legado católico, uma formação... A nossa fé é uma fé mais vibrante, mais ativa. Na Inglaterra todo mundo é cristão porque não custa nada ser cristão na Inglaterra. Você não vai na igreja, você não precisa fazer nada. Então a igreja na Inglaterra é um museu pro turista ir lá tirar foto. Eu não quero participar desse tipo de conservadorismo. Eu quero um conservadorismo em que a fé cristã, que os valores cristãos sejam o principal estandarte. Porque na verdade não sobra nada se você tirar isso. No Brasil principalmente, a gente está tendo sucesso em combater a ideologia de gênero e toda essa pauta da esquerda de desconstrução, porque quando você vai conversar com a Dona Maria, essa experiência eu tive em 2016, quando a gente foi debater o Plano Nacional de Educação, e estava cheio de ideologia de gênero, e as pessoas se levantaram contra isso, e aí foi votado o Plano Estadual de Educação em São Paulo, em cada estado. Você chegava no pai de família, na mãe de família, e explicava, o que eles querem é dizer que seu filho não é homem nem mulher, ele é uma massa a ser moldada, ele vai escolher ainda o que ele quer ser e tal. E as pessoas entendiam que isso ofendia um princípio básico, que era o plano de Deus para cada um de nós, o plano de Deus de família e tal, a criação. Então, se você tirar isso, se você menosprezar, desprezar a formação cristã do Brasil, o conservadorismo não vai sobrar nada pra gente trabalhar aqui. Esse conservadorismo estilo Michael Oakeshott funciona muito bem na Inglaterra. Aqui não. Eu gosto de falar. Eu também tenho a mesma concepção, né? Porque muita gente Pensei pensa que a gente ia divergir nessa. Não, cara. Eu tenho um pouco dessa concepção porque muita gente pensa que conservador se resume a você botar um suspensório, uma boina, fumar um cachimbo. Olha Aquele só. cosplay do Chesterton. Exatamente, esse cosplay eu, de liberal inglês, não é nem conservador, de liberal inglês. Inclusive o Roger Scruton, ele na defesa do conservadorismo, ele também afasta um pouco dessa tradição meio que inglesa do que se tem como conservador hoje em dia, que é o Boris Johnson, por exemplo, de conservador não tem nada, né? Então o Roger Scruton, ele fala, tá aqui o conservadorismo, é a defesa de certas instituições, não é a defesa do mercado acima da ordem moral, sabe? Então a diferença primordial do conservadorismo para o liberalismo é que o liberalismo, ele é uma ideologia, né, acima de tudo. O livre mercado é só um substrato do liberalismo, tá? E o conservador, ele encara o mercado como uma instituição. É uma instituição socioeconômica muito importante, baseada na cooperação voluntária e tal, das trocas e tal, cooperação social. E ele também defende outras instituições, aquelas instituições que foram construídas a partir de uma experiência humana que foi validada, né? Tipo, tem a instituição da família, que é uma instituição nuclear e natural, tem a instituição do Estado de Direito, né? O governo limitado, os princípios constitucionais, tipo de coisa, os valores do Ocidente, o mercado como instituição e a moral como uma ordem moral duradoura que está acima de tudo, tá? Essa concepção da justiça natural e tudo mais. E tem vários tipos de conservadorismo, né? O brasileiro, ele é balizado nos princípios do catolicismo, ibero-católico e tudo mais. Tem o Gilberto Freire, Mário Ferreira dos Santos. Exatamente. Só para completar, assim, o que eu acho que seria universal, que uniria os diferentes conservadorismos é o seguinte: o conservador, ele tem que ser cético diante desses planos mirabolantes de transformar o mundo, melhorar o mundo, fazer do mundo um lugar melhor. Porque o conservador, ele parte da premissa de que a natureza humana, ela não é perfeita. Ela não permite a perfectibilidade.
Então existe algo de errado. Nós somos contrários ao dogma russoniano do homem bom que a sociedade corrompe. Pelo contrário, o homem é ruim por natureza. A sociedade que coloca freios. Então, diante disso, a gente não pode escolher deliberadamente, propositalmente, dar mais poder a um grupo, a uma elite, a uma pessoa, porque nós sabemos que a natureza humana é facilmente corrompível.